Para executar esta peça, você utilizará agulha de crochê tela Nipo 7, fio, eu aqui estou usando a lã Fama e utilizarei o fio verde. E também botões. Eu aqui vou utilizar este de florzinha, veja só. Você vai utilizar aí o botão com o desenho ou com o formato que você preferir. Claro que, para costurar os botões, você precisará também de uma linha que tenha um tom, uma cor parecida com o fio que tu está usando, ou se não for muito parecido, que não seja pelo menos de cores diferentes, mantendo sempre a mesma cor. Tá joia? Separando o material. Inicie o seu trabalho com um cordão de 10 correntinhas. Você trabalhará este cordão inteirinho, com pontos baixos. Então, para cada pontinho que você tiver no seu cordão, um ponto baixo você fará. Quando eu chegar no último ponto baixo deste cordão, eu vou voltar aqui, porque nós trabalharemos dos dois lados pontos baixos. Então assim, ó, eu vou até o final e já eu volto aqui. Eu cheguei no último ponto, olha aqui, ó. Eu vou passar a agulha por ele, vou fazer um ponto baixo, olha só, viu? No mesmo ponto, novamente, novo ponto baixo, aqui está, e no mesmo ponto, novamente, novo ponto baixo. Ou seja, você fez 3 pontos baixos no último ponto do seu cordão. E com esses 3 pontos baixos, você mudou a direção do seu trabalho. Antes estávamos fazendo aqui. Agora, vamos para o outro lado. É só dar continuidade fazendo um ponto baixo para cada pontinho que você tiver neste cordão, até que você chegue no início. Eu cheguei no último pontinho, ou ainda, eu cheguei no primeiro pontinho. Então, veja, eu vou passar a agulha por ele, vou fazer um ponto baixo. Mas note que a direção da minha agulha ainda não virou, ou seja, eu não consigo encerrar essa carreira aqui neste primeiro ponto executado. Então, eu vou fazer novamente um ponto baixo. Ou seja, gente, nas extremidades do seu trabalho, você fará 3 pontos baixos. E agora, com um ponto baixíssimo, eu encerro esta carreira. Na continuidade, faça 2 correntinhas e trabalhe em meio ponto alto. Então, lace e para cada pontinho que você tiver, meio ponto alto, você fará. E novamente, quando eu chegar no último ponto, eu volto aqui, porque já nesta carreira, você encontrará os aumentos. Então, eu vou lá e eu já venho. Olha só, gente, cheguei no último pontinho. Vamos nos localizar? Veja só. Aqui você tem um ponto, aqui outro e aqui outro. Gente, esses 3 pontos são aqueles pontos baixos que nós fizemos para virar a direção do trabalho. Foram 3 pontos baixos executados no último ponto do cordão de correntinhas. Então, veja, laçando porque estamos trabalhando em meio ponto alto, né? E no próximo ponto você fará o seu meio ponto alto, tá aqui, ó. Laça de novo. No ponto da virada, que é exatamente o ponto do meio, você vai passar a agulha e você fará no mesmo ponto 3 meio pontos altos. Então, aqui eu tô indo pro terceiro, veja só. Nesse momento, você já terá virado a direção do seu trabalho e você volta a trabalhar um meio ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Então, laça e no próximo ponto, um meio ponto alto. Laça e no próximo ponto, um meio ponto alto. E assim você vai executando até que você encontre novamente o ponto da virada, o ponto central do outro lado deste seu trabalho, aonde você executará novamente 3 meios pontos altos no mesmo ponto de base. A partir do momento que você encerrou a sua segunda carreira, não há mais aumentos. Então, veja, 2 correntinhas para dar altura, lace para cada ponto que você tiver, um meio ponto alto será feito no contorno todinho. Nem na virada não tem aumento? Não, não tem aumento. É direto e reto, um ponto para cada ponto que você tiver no seu trabalho. Você repetirá este processo de execução por 19 carreiras. Então, nós já temos 2, mais as 19 que nós faremos, teremos então um total de 21 carreiras
trabalhadas. Eu vou lá executar as minhas 21 carreiras e quando for para eu iniciar a 22ª, aí sim, eu volto aqui para que a gente faça juntas esta execução. Tá joia? Tô indo. Ao final de todas as carreiras que você deverá ter feito em meio ponto alto, chegou a hora de trabalharmos o calcanhar. Então aqui vai um outro jeito de fazermos o calcanhar, tá joia? É assim, ó. Você vai passar a agulha pelo primeiro ponto, vai laçar e vai arrematar. Ponto baixíssimo. Pelo próximo ponto, segundo, faça a mesma coisa. E pelo próximo ponto, terceiro, faça a mesma coisa. Faça uma correntinha para virar o trabalho e vire o seu trabalho. Aqui eu vou dobrar para ficar mais fácil de você acompanhar. Lace. E lá naquele primeiro ponto, onde você iniciou os arremates, você vai passar a agulha e executará um ponto alto. Veja só. Tudo bem? Laça de novo pelo mesmo ponto, gente. Um outro ponto alto você vai fazer. Olha aqui. Mais um ponto e um novo ponto alto. Então, olha lá, a quantidade de pontos que você vai ter aqui, ó, naquele cordão de correntinhas que foi trabalhado inicialmente, aonde nós fizemos os pontos baixos, vocês lembram disso? Lá no início, tá? Aqui, para um pé 35, nós utilizamos 10 correntinhas. Então, para um pé 40, entende-se que utilizaremos mais correntinhas aqui na base. Com isso, você vai ter um tamanho inicial maior. Veja só, eu tenho isso. Você, para um pé 40, por exemplo, terá esse tamanho maior. Tá joia? Então, se eu falar em quantidade de pontos aqui, você concorda comigo que o seu, em um pé 40, não será igual? Então, o intuito não é dizer quantos pontos vocês vão trabalhar, e sim a forma de trabalhar independente da quantidade de pontos. Então, nós já fizemos o aumento do calcanhar, que foram 3 pontos altos no mesmo ponto de base. A continuidade aqui, ó, para cada ponto, você fará um ponto alto. É isso aqui que a gente vai fazer. Até que ponto você fará um ponto alto para cada ponto? Facinho de tudo. Veja só, eu vou parar aqui um pouquinho, vou arrumar e vou dobrar o meu trabalho de uma forma que eu encontre as duas pontas. Aqui eu tenho uma ponta onde eu tenho os 3 pontos altos presos, tá vendo aqui? Aqui eu tenho outra ponta. Aonde é que você para de executar um ponto alto para cada ponto? Facinho. Localizando aqui a metade, o outro lado, conta, ó, 1, 2 e 3 pontos. Aqui você vai ter que parar de fazer um por um. Por quê? Porque neste ponto você fará novamente, assim como aqui, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, aqui você volta a fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base, prendendo o último aqui, ó, no primeiro que você contou. Você contou 1, você contou 2 e você contou 3. Tudo bem? Entendeu isso? Então, essa é a primeira carreira do calcanhar. A partir dela, você fazendo desta forma esta carreira, você poderá adaptar o tamanho da tua meia para qualquer numeração de pé. É isso que é mais importante. Não é importante você decorar a quantidade de pontos. O importante é você conseguir adaptar. Então faz o seguinte, ó, você vai fazer essa sua primeira carreira independente do tamanho que você estiver executando. Eu vou terminar aqui a minha. Na segunda carreira eu volto aqui. Tô indo e eu já venho.